Queridos irmãos, queridas irmãs, hoje, 1 de fevereiro, quarta-feira da quarta semana do Tempo Comum, e nós estamos aí nesse tríduo da vida consagrada com toda a nossa comunidade. Então, rezemos também nesse dia por todos os consagrados da comunidade, e amanhã, dia 2, é o dia da vida consagrada na nossa igreja. As leituras de hoje da Carta aos Hebreus. Vós ainda não resististes até o sangue em vosso combate contra o pecado. Vós esquecestes a exortação que vos foi dirigida como a filhos. Meu filho, não desprezes a educação do Senhor. Não desanimes quando Ele te corrige, pois o Senhor educa quem ama e castiga todo filho que acolhe. É para a vossa educação que sofreis. Deus vos trata como filhos. Qual é, com efeito, o filho cujo pai não educa? Toda educação com efeito, no momento, não parece motivo de alegria, mas de tristeza. Depois, no entanto, produz naqueles que assim foram exercitados um fruto de paz e de justiça. Por isso, reergue as mãos enfraquecidas e os joelhos trôpegos. Endireitai os caminhos para os vossos pés, a fim de que não se extravie o que é manco, mas antes seja curado. Procurai a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, vigiando atentamente para que ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja raiz alguma de amargura que brotando vos perturbe e por meio dela muitos sejam contaminados. Então hoje a carta aos Hebreus, ele começa nos fazendo memória, nos lembrando que nós ainda não resistimos até o sangue no nosso combate. Então uma exortação e ao mesmo tempo dizer para cada um de nós, ainda podemos correr, ainda podemos lutar, ainda não chegamos ao fim, ainda não demos tudo, não demos o nosso sangue na nossa luta diária, no nosso combate espiritual, mas também é uma carta de exortação à educação dos pais para os filhos. E ele vai dizer justamente que aqueles que se deixam ser educados, aqueles que se deixam ser corrigidos, neles produzirão frutos. E essa correção que vem de Deus na nossa vida, e que muitas vezes nós não compreendemos, às vezes nos revoltamos, não entendemos, mas há uma pedagogia de Deus com cada um de nós. E também nós trazemos marcas e traços da educação dos nossos pais, que a gente não compreendeu, que deixaram feridas e que muitas vezes nos fizeram, naquele momento, entrar numa revolta, e que hoje a gente faz memória e diz, de fato, se não tivesse tido aquela correção, se não tivesse tido aquela repreensão, talvez estaria em outro caminho, teria tomado outras decisões. Então, uma carta para nos exortar, mas ao mesmo tempo nos consolarmos, que diante da educação, e muitas vezes a educação ela pode ser de forma de poda, o Senhor vai nos podar, mas também a educação formativa que o Senhor nos dá através dos nossos responsáveis é para gerar frutos, e nós escolheremos o fruto dessa obediência que se deixa ser educado. O salmo de hoje é o Salmo 102. Bendize ao Senhor, ó minha alma, e tudo que há em mim, ao seu nome santo. Bendize ao Senhor, ó minha alma, e não esqueça de nenhum dos seus benefícios. Como um pai é compassivo com seus filhos, o Senhor é compassivo com aqueles que o temem, porque Ele conhece nossa estrutura. Ele se lembra do pó que somos nós. Mas o amor do Senhor existe desde sempre e para sempre existirá, por aqueles que o temem. Sua justiça é para os filhos dos filhos, para os que observam a sua aliança. Então, esse salmo é a confirmação da primeira leitura, daqueles que o temem, que se deixam ser conduzidos e educados pelo Senhor. E ele começa nos convidando a bendizermos ao Senhor, a bendizer o seu santo nome, a bendizer a todo aquele que se deixa ser educado. E o Pai, Deus é esse Pai compassivo que cuida e que educa dos seus filhos, que cuida daqueles que o temem. O evangelho de hoje são Marcos. Saindo dali, foi para sua pátria e os seus discípulos o seguiram. Vindo o sábado, começou ele a ensinar na sinagoga e numerosos ouvintes ficavam maravilhados, dizendo: de onde lhe vem tudo isto? E que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais milagres por suas mãos? Não é este o carpinteiro, o filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E as suas irmãs não estão aqui entre nós? E escandalizavam-se dele.
E Jesus lhe dizia: um profeta só é desprezado em sua pátria, em sua parentela e em sua casa, e não podia realizar ali nenhum milagre, a não ser algumas curas de enfermos, impondo-lhe as mãos. E admirou-se da incredulidade deles, e ele percorria os povoados circunvizinhos ensinando. Então, o evangelho de hoje tem uma frase muito conhecida, né? O profeta não é bem aceito na sua pátria. Vai justamente mostrar o desafio que o Senhor tinha, que Jesus tinha, da evangelização ali no meio dos seus e que malmente poderia realizar as curas, né, nos enfermos. E para nós, de entendermos que somos chamados a evangelizar ao longe, muito mais do que estarmos ali na nossa convivência, na nossa terra, na nossa família, porque santo de casa não faz milagre, né? Existe esse ditado. Mas o Senhor conta conosco para sermos verdadeiros discípulos missionários que vai ao longe e que evangeliza e que pode levar a palavra de Deus a muitos que necessitam e que precisam escutar a sua palavra. E hoje o ofício das leituras da nossa igreja nos traz os capítulos sobre a perfeição espiritual de Diácono de Foticeia, bispo. A ciência do discernimento dos espíritos vem da percepção da inteligência. A luz da verdadeira ciência está em discernir sem errar o bem e o mal. Feito isto, a via da justiça que leva a mente a Deus, sol da justiça, introduz então a inteligência naquele infinito fulgor do conhecimento, que lhe faz procurar daí em diante com segurança a caridade. Os que combatem precisam manter sempre o espírito fora das agitações perturbadoras para discernir os pensamentos que surgem, guardar os bons vindos de Deus no tesouro da memória e expulsar os maus e demoníacos dos antros da natureza. O mar, quando tranquilo, deixa os pescadores verem até o fundo, de sorte que quase nenhum peixe lhe escape. Mas, agitados pelo vento, ele esconde na turva tempestade aquilo que se via tão facilmente no tempo sereno, assim toda a perícia dos pescadores se vê frustrada. Somente, porém, o Espírito Santo tem o poder de purificar a mente. Se o forte não entrar para expolir o ladrão, nunca se libertará a presa. É necessário, portanto, alegrar em tudo o Espírito Santo pela paz da alma, mantendo em nós sempre acesa a lâmpada da ciência. Quando ela não cessa de brilhar no íntimo da mente, conhece-se os ataques cruéis e tenebrosos do demônio, o que mais ainda os enfraquece, sendo eles manifestado por aquela santa e gloriosa luz. Então, a leitura patrística de hoje é justamente para nos dar essa ciência do discernimento, essa inteligência para percebermos e discernirmos qual é a vontade de Deus, discernirmos também o que é o bem e do mal, discernirmos quando é de Deus e quando é do demônio, como diz a própria leitura, de vivermos sobre essa luz do discernimento, essa luz do Espírito Santo. Então, neste dia, nessa semana, peçamos ao Senhor essa graça de sermos iluminados pelo Espírito Santo para bem discernirmos a vontade de Deus e aquilo que Ele quer para cada um de nós. Então, tenhamos um santo dia e que Deus os abençoe. Somos uma missão nesta terra e para isso estamos no mundo. Nós da comunidade Sementes do Verbo, com o carisma de tornar a Palavra de Deus acessível a todos, somos enviados para um novo campo de missão em Moçambique. A missão de São José de Boroma foi fundada em 1885 pelos jesuítas. E é a mãe e mestra das missões da Diocese de Tete. Com o pastoreio de Dom Diamantino, a missão de Boroma passa por um processo de reabilitação para oferecer à Diocese de Tete um lugar de encontro, oração e formação. Em unidade com a Fazenda da Esperança e a Diocese de Tete, Boroma voltará a ser um pulmão pastoral, espiritual e cultural da região. Nos ajude agora mesmo fazendo a sua doação e divulgando esse vídeo para mais pessoas. Vamos juntos fazer a missão de Boroma.